Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o que não fazer para ser bem-aventurado. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 1, e eu vou ler dos versículos 1º ao 3º, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. As pessoas estão sempre buscando um caminho rápido para o sucesso. Você já percebeu a quantidade de propagandas, revistas e livros que falam sobre um método rápido para fazer de você um sucesso na vida? Isto por quê? Porque a maioria das pessoas quer ter sucesso na vida. Mas você também sabia que o melhor lugar para saber como ser bem-sucedido é num dos livros mais antigos do mundo? Este livro tem estado na lista dos mais vendidos por centenas de anos. Eu estou falando da Bíblia. A resposta para o sucesso na vida está na Bíblia Sagrada. Mesmo assim, muita gente procura em outros lugares, mas na verdade só encontra decepção. Existe apenas um caminho para o verdadeiro sucesso na vida: o caminho de Deus. O versículo número 1 do Salmo 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que esse versículo começa com a expressão bem-aventurado, e em seguida vai descrevendo a pessoa feliz ou bem-sucedida. O texto, contudo, começa com aquilo que poderia ser descrito como o lado negativo, porque primeiro fala sobre o que a pessoa bem-aventurada não faz. Muitos cristãos só querem aprender os aspectos positivos do sucesso. Ninguém quer ouvir nada que tenha qualquer conotação negativa e tem a seguinte atitude: se eu só tiver pensamentos positivos e não acreditar em nada que seja negativo, serei um sucesso. Às vezes, contudo, você tem que olhar o lado negativo das coisas. Muitas vezes, para acentuar o positivo, é bom olhar primeiro o negativo. E assim, você poderá se localizar, saberá o que fazer para melhorar a situação e também saberá o que não fazer. O texto do Salmo 1, versículos 1 a 3, fala sobre duas coisas: o que devemos e o que não devemos fazer para ser bem-sucedidos. Em primeiro lugar, este salmo mostra que a pessoa que deseja ser abençoada e ter sucesso deve se abster de fazer certas coisas. A pessoa não pode andar no conselho dos ímpios. E o que significa isso? Significa que o homem bem-aventurado não se submete ao conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Ele não vive e nem governa a sua vida por esse critério. Ao contrário, evita ou volta as costas a esse tipo de conselho. Se começarmos a andar com os ímpios e seguir os seus conselhos, brevemente estaremos concordando com a sua maneira de viver. Aceitaremos o seu código de conduta e adotaremos os seus valores e filosofias. E se não tomarmos cuidado, no fim, vamos nos encontrar assentados com os escarnecedores. A filosofia dos ímpios ensina: tudo bem se você faz tudo o que quer, desde que ninguém saia ferido. Por exemplo, alguém com esse tipo de mentalidade diria: não há problema algum em tomar um copo de cerveja ou de vinho de vez em quando. Não, não está tudo bem. Isso é o que os pecadores fazem. O povo de Deus evita toda a aparência do mal. Se um homem e uma mulher de Deus começa a ter prazer
na companhia dos ímpios e a andar nos caminhos dele, ele ou ela começará a adotar alguns dos seus pontos de vista. É assim que começa, apenas tendo prazer em ficar à toa com os ímpios e andar segundo os conselhos deles. Saber quem são seus amigos e com quem você tem comunhão é muito mais importante do que você pensa. Sabe por quê? Porque se você estiver se associando com a turma errada, logo começará a aceitar o seu código de conduta. Então, a consequência natural ou lógica será que você se encontrará estabelecendo o seu lugar entre eles, sentando-se na roda dos escarnecedores. Uma das maiores conquistas do diabo contra a igreja é conseguir que o maior número de cristãos esteja sentado com os escarnecedores. Escarnecer, entre outras coisas, significa rejeitar, desprezar, desdenhar, zombar de alguém. Não são só os pecadores que fazem isso. Por exemplo, pode ser que você seja muito disciplinado ao resistir às tentações para pecar. Mas você sabia que é errado desprezar outros cristãos só porque não creem exatamente da mesma maneira que você? Alguém que você esteja desprezando pode dizer: veja aquelas pessoas gritando e dizendo aleluia. Isso é tolice, não vem de Deus. Essa pessoa despreza ouvir outras louvando a Deus e com a sua crítica está se assentando com os escarnecedores. Outros cristãos têm se assentado com escarnecedores e feito o jogo do diabo quando dizem: eles não creem como eu creio, logo estão errados. Não devemos nos assentar com os escarnecedores, criticando outros irmãos, porque não creem exatamente da mesma maneira que nós. Temos que andar em amor e comunhão com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e como único e eterno Salvador do mundo. É claro que não devemos ter comunhão com pessoas que não creem na Bíblia e que não são salvas. Nós já vimos que a Bíblia fala que não devemos andar com elas. Então alguém pergunta: então o que fazemos? Tornamo-nos eremitas? Não, de maneira alguma. Você sabe como surgiram alguns mosteiros? Eles apareceram porque pessoas queriam se separar de todo o mal do mundo. Pensaram que se escondendo atrás de muros de pedra e não deixando entrar qualquer influência, não seriam incomodados pelo mal. Aquelas pessoas falharam em reconhecer que o mal é um espírito e que muros de pedra não podem detê-lo. Fracassaram em perceber que, como um espírito, o mal gosta de sentar-se no ombro das pessoas, falar às suas mentes e tentar influenciá-las. Alguém poderia se trancar num quarto, ficar sozinho e sem contato com ninguém, e assim mesmo ter maus pensamentos. Portanto, essa não é a resposta para uma vida santa, separada e consagrada. A resposta é estar em Cristo e permitir que Ele tenha pleno controle da sua vida. Quer saber como fazer isso? Primeiro você deve nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Depois precisa renovar a sua mente com a palavra. Em Romanos 12, versículos 1 e 2 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz como viver uma vida vitoriosa e abençoada em Cristo, e isso envolve um viver santo ou separado do mundo. Envolve fazer sacrifícios, fazendo coisas que a nossa carne não deseja fazer. O resultado dessa vida santa é o que está escrito no versículo 3 do Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim, o caminho para sermos bem-sucedidos na vida é por meio da obediência à palavra de Deus. Mas existe também a possibilidade de alguém esgotar a misericórdia de Deus e enfrentar o juízo do Senhor. No Antigo Testamento, vemos os filhos de Israel exaurindo a misericórdia de Deus repetidas vezes. Deus até dizia ao povo com antecedência o que aconteceria se não se endireitassem e começassem a obedecer. Ele enviava profetas para alertar, mas o povo não dava ouvidos. Geralmente, só quando recebiam o juízo de Deus e começavam a enfrentar problemas, clamavam ao Senhor para lhes dar o livramento. E depois que Deus os livrava, por algum tempo eles andavam direito, obedeciam e serviam a Deus, e o Senhor os abençoava. Então se desviavam e desobedeciam, esquecendo-se da palavra de Deus, até que por fim Deus teria de castigá-los novamente. A Bíblia aconselha a cada um examinar-se a si mesmo, para não sermos julgados. Muitos cristãos estão perdendo totalmente as bênçãos de Deus por causa da desobediência à sua palavra. Estão andando com o mundo no conselho dos ímpios e não estão examinando-se a si mesmos. A palavra diz que não há caminho que parece direito ao homem, mas se ele segue por esse caminho, no final receberá juízo. A Bíblia diz também que se uma pessoa julga a si mesma com antecedência e endireita as suas atitudes, ela não trará o juízo de Deus sobre si. Deus quer que tenhamos uma vida abençoada. É por isso que ele começou o Salmo número 1, no versículo 1, dizendo: Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, isto é, abençoado, é o homem que faz o quê? Que não anda naqueles caminhos que, afinal, o colocam em problemas. Sentar-se na roda dos escarnecedores não é algo que acontece repentinamente. Começa quando se gasta um tempo demasiadamente longo na companhia das pessoas erradas. Então, logo vai se estar prestando atenção no que elas dizem e começar a considerar os seus conselhos. Se você começar a questionar a palavra de Deus, o diabo vai apoiar. Ele vai tentar usar essa arma contra você. Como você sabe? Porque ele é o príncipe deste mundo. Sua mente e os seus sentidos estão em contato com o mundo. Por isso, sua mente precisa ser renovada com a palavra de Deus. Então, quando ouvir os conselhos dos ímpios, você imediatamente os rejeitará, porque esses conselhos não se alinham com a palavra que você colocou dentro do seu coração e espírito. Assim, a resposta para um viver abençoado, separado e santificado que agrada a Deus não é se esconder do mundo. Não, você precisa simplesmente ser o que você é em Cristo. Precisa saber quem você é em Cristo, uma nova criatura. Daí, então, agir baseado nessa verdade e colher os benefícios disso, renovando continuamente a sua mente com a palavra de Deus e agindo de uma maneira que lhe agrade. Sabemos que não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios, tendo comunhão com eles e seguindo as suas orientações e práticas. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que devemos nos esconder e evitar totalmente o mundo e os pecadores. Veja o exemplo de Jesus. Ele comia com pecadores, e quando os fariseus protestaram, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Em outras palavras, Jesus veio para salvar os perdidos, curar os enfermos e libertar os cativos. Ele não desprezou os pecadores, ele ministrou para eles. O versículo 2 do Salmo 1 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você não anda no conselho dos ímpios, mas se deleita na palavra de Deus, meditando nela continuamente, você é bem-aventurado. O Senhor revelou essa mesma verdade a Josué. Em Josué 1,8 está escrito: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esse versículo está falando sobre ser abençoado, feliz e ter sucesso na vida. Meditando na palavra de Deus e agindo de acordo com ela, você pode saber como se conduzir em cada situação da vida. Note bem, só porque uma coisa parece boa por fora, não quer dizer que seja realmente boa. Por exemplo, eu gosto de torta de morango, mas se eu estiver andando na rua e encontrar uma torta caída no chão, certamente não vou pegá-la no chão e comê-la. Não importa o quanto alguma coisa possa parecer boa na superfície ou à primeira vista, você tem que escolher sabiamente se quer ser bem-sucedido e abençoado na vida. Você precisa estar alinhado com a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Podemos ver que bem-aventurado é o homem ou a mulher que obedece ao que a palavra de Deus diz para fazer ou não fazer. O prazer do homem bem-aventurado está na lei do Senhor e ele medita nela. Quanto tempo? Dia e noite, porque quando você enfrenta uma crise ou tem que tomar uma decisão importante, o seu julgamento não será baseado no mundo ou nos conselhos dos ímpios. Suas decisões serão tomadas à luz da palavra de Deus. Por exemplo, em tempos de crise financeira, você não fará nada baseado naquilo que os economistas estão dizendo, mas sim no que Deus está dizendo. No tempo de crise de saúde, você não tomará decisões baseadas no que os médicos dizem, mas sim no que Deus diz. Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor e a palavra de Deus é a coisa mais preciosa do mundo para você. E o homem ou a mulher que tem prazer na lei do Senhor será como uma árvore plantada próximo da água, como diz o versículo 3 do Salmo 1. Quando você tem prazer na lei do Senhor, não importa o quanto a situação em que o diabo tenta colocá-lo se pareça com um deserto. Você vai continuar dando flores e frutos. E assim como uma árvore permanece verde, quando tudo ao redor está seco, todas as pessoas ao seu redor verão que você está florindo bem no meio do deserto. Preste atenção a mais uma coisa sobre o homem que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele dá o seu fruto na estação própria. O que significa? As pessoas querem receber algo ontem, mas às vezes é preciso esperar um pouco. É necessário ter prazer na palavra do Senhor e então, depois de um tempo, terão raízes estabelecidas. Agora veja o que acontece com esse homem. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Suas folhas não caem significa que você não vai secar. Quando uma árvore é plantada próxima a um ribeiro, as suas raízes vão fundo na terra e alcançam até as correntes subterrâneas. Quanto maiores forem as raízes, mais alimento a árvore recebe e mais inabalável ela se torna. Uma pessoa que tenha raízes bem estabelecidas na palavra de Deus nunca secará espiritualmente. A Bíblia contém todos os nutrientes para que o homem espiritual que tem suas raízes ali nunca seque. A palavra de Deus não permite que contendas, inveja, amargura e outras atitudes pecaminosas entrem em sua vida. Essas atitudes
fariam as suas folhas secarem. Agora anote, a bênção da pessoa que tem o seu prazer contínuo no Senhor e que está escrita no final do versículo 3 do Salmo 1. É o seguinte: tudo quanto fizer prosperará. Muitas pessoas estão sentadas, clamando, quando deveriam estar agindo, fazendo. Por exemplo, algumas pessoas dizem: eu creio que Deus está me dirigindo para entrar num certo tipo de negócio. Perguntando a elas o que estão fazendo, responde: estou só orando, esperando que Deus faça tudo acontecer. O que vai acontecer? Nada. Deus lhe dá as ideias e tenta inspirá-lo, mas é você quem terá que sair e fazer alguma coisa, isto é, dar o primeiro passo. Deus fará você prosperar se você tem prazer na lei dele. Sabe por quê? Porque quando você realmente tem prazer na palavra de Deus, começa a agir de acordo com ela. E isso dá a Deus algo com que trabalhar. Tudo aquilo que você colocar à mão, ele fará prosperar. Então, repita agora, meu irmão e minha irmã. Toda hora, todo dia e toda noite, eu penso em Deus e nas coisas de Deus. Eu medito na lei do Senhor e obedeço. Portanto, faço o meu caminho próspero e tenho sucesso. Serei como uma árvore plantada perto das águas, que na estação própria dá o seu fruto. Minhas folhas não se secarão, e tudo o que eu fizer prosperará em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu louvo e agradeço a todos que nos acompanharam aqui no canal Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.